A Bíblia diz em Hebreus 9, 27 o seguinte: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso enfrentar um juízo. Só para sua reflexão, se acontecesse alguma fatalidade com você hoje, é claro que eu não estou desejando isso, nem é nenhum tipo de profecia para te assustar, é só para você refletir. Você acha que você estaria preparado para estar diante de Deus, passar por esse julgamento e ter um final bom, um resultado bom? Sim. Por quê? Porque eu fui bom a vida toda. Nunca fui contra os princípios de Deus. Podemos fazer um pequeno teste para saber se isso de fato corresponde à realidade? Eu não quero julgar você e nem me considero superior a você, mas só para nossa reflexão aqui. Você já ouviu falar dos 10 mandamentos? Sim. Vamos pensar em alguns dos 10 mandamentos. Por exemplo, lá diz que nós não deveríamos dizer falso testemunho, que é a mentira. Quantos anos você tem? 19. Em 19 anos, quantas mentiras você já contou? Algumas. Eu sei que você está rindo porque você deve ter se lembrado de algumas, né? Então, todo mundo mente, né? Não dá pra agradar todo mundo. Às vezes a gente tem que agradar os outros e mentir, né? Todas as vezes que você mentiu foi nessas circunstâncias ou alguma vez foi uma mentira totalmente desnecessária? Não, a maioria das vezes são mentiras desnecessárias, inclusive quando a gente é mais novo para poder esconder alguma coisa errada, etc e tal. Estudo inclusive, né? Fala que estudou e não estudou é uma mentira, né? Então foi uma mentira desnecessária. Uma pessoa que mente, ela é geralmente chamada de quê? Mentirosa. A Bíblia também diz que nós não deveríamos cometer adultério. Você sabe o que é adultério, não é? Sim. Mas Jesus foi mais fundo, ele disse que se nós olhássemos por uma outra mulher e a cobiçássemos no coração, já teríamos cometido um adultério dentro do coração. Já aconteceu isso com você? Num relacionamento não, nem na rua, porque quando eu ando na rua eu não olho pra mulher. Eu saio na rua, eu olho pro meu telefone, pra minha carteira, que é pra... Tô preocupado com meus bens. Hoje em dia na internet a gente está sujeito a olhar coisas que às vezes aparecem para nós, a gente nem deveria fazer isso. Eu não vou te perguntar isso para não te constranger, mas só para sua reflexão na sua cabeça, tá bom? Outro mandamento diz que a gente deveria honrar o pai e a mãe. Alguma vez você já desobedeceu aos seus pais? Claro, né? Todo mundo desobedece. Mas nada fora da curva. Sempre seguindo uma linha tênue do que é certo, nada errado. A Bíblia também diz que nós não deveríamos furtar. Isso está dentro dos 10 mandamentos. Alguma vez você já furtou alguma coisa de alguém? Lembre-se que o valor não importa. Nunca. Nenhuma coisa pequena, por exemplo, baixou uma música ilegalmente na internet, fez pirataria de um PDF. Nunca. A Bíblia também diz, por exemplo, que nós não deveríamos falar o nome de Deus em vão, que significa falar o nome de Deus desnecessariamente. Já aconteceu com você? Nunca. Nunca. Bem, nós falamos aqui alguns dos 10 mandamentos, salvo engano 5. Você admitiu que caiu pelo menos 1 ou 2, não é? Foram 3. Ok. Se Deus fosse julgar você baseado nesses mandamentos e nós não percorremos eles todos, você acha que Deus ia considerar você culpado ou inocente? Inocente. Mesmo tendo pecado e falhado em alguns dos mandamentos? Sim, porque todos nós somos perdoados perante Deus. Qual é a base desse perdão? A base é que a gente está na vida para poder, a gente passa pela vida para poder errar e aprender para poder ser uma pessoa melhor. Você acha que isso funcionaria, por exemplo, em um tribunal? Você está diante de um juiz, você cometeu vários crimes, e o juiz fala, o que você tem a dizer em sua defesa? E você diz, eu acho que a gente está aqui nessa vida para aprender. Você acha que você deixaria de sofrer a punição justa por esse argumento? Não, porque a legislação que o juiz, como você citou, ela está escrita num documento, né? A legislação de Deus, ela pode ser diferente. Ela não vem escrita conforme a legislação do Brasil, por exemplo. Eu sei, mas Deus é ainda muito mais severo, ele é muito mais justo. Ele diz em Naum 1:3 que ele não pode ter o culpado por inocente. Eu sei que dificilmente eu vou conseguir convencer você com as minhas palavras, mas eu gostaria de te dar uma perspectiva diferente talvez da que você tenha pensado até hoje. A Bíblia diz, todos nós somos pecadores. Em 1 João diz assim, se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós. Nós chamamos Deus de mentiroso ao dizer isso. Então, eu também tenho pecados. Esses mandamentos que eu comentei com você, possivelmente eu tive mais pecados do que você em cada um deles, dada a minha idade ser superior à sua. No histórico da minha vida eu devo ter pecado muito mais vezes que você. Então, se eu estivesse diante de Deus para ser julgado por Ele, eu acho que eu estaria numa situação difícil, porque eu teria muita dificuldade em convencê-lo de que eu sou uma pessoa justa, baseada em tudo aquilo que eu já fiz. Em maior e menor grau, todos nós somos pecadores, e pecadores não podem estar na presença dEle porque Ele é santo. Mas você sabe o que Deus fez por você e por todas as pessoas que crerem nele, para que mesmo pecadores, nós pudéssemos ter os pecados perdoados? Não. Você já ouviu falar sobre Jesus? Já.
Você sabe como ele morreu? Não lembro, mas foi após o 7º dia que ele voltou da cruz. Ele morreu 7 dias na cruz e voltou depois de 7. Na verdade, ele morreu na cruz, ele ficou 3 dias no túmulo, depois ele ressuscitou e foi assunto aos céus. É isso que você quis dizer? Isso. Uhum. Você sabe por que Jesus teve de morrer? Não. Então vou te explicar. E aqui 2 opções vão se abrir para você, Lucas. Eu falo isso com muito carinho, tá? Uma opção é você continuar achando que você é justo perante Deus e que seus argumentos vão convencer Deus de que você é uma pessoa boa. Uma outra opção é você crer em Cristo, sabendo que ao morrer na cruz, Ele não morreu pelos pecados dele. Ele morreu pelos seus, pelos meus e de toda pessoa que confiar nele. É mais ou menos assim. Imagine que você está num tribunal. Você já assistiu a algum julgamento, pelo menos de um filme, por exemplo? Sim. Imagine você está nesse tribunal, você é o réu. O juiz lê a sua acusação e você sabe que cometeu aqueles crimes. Mas antes de o juiz bater o martelo, se levanta alguém no tribunal, essa pessoa não tinha nenhum crime pelo qual devesse ser punida, mas ela te amou tanto a ponto de tomar o seu lugar. E ela é levada prisioneira e passa pela sentença no seu lugar, não precisando fazer isso, mas simplesmente porque ela ama você a ponto de fazer isso no seu lugar. Foi o que Cristo fez. O preço, a pena dos nossos pecados era impossível de nós pagarmos. Somente uma pessoa justa e santa poderia morrer no nosso lugar. Foi isso que Jesus fez por você. Enquanto você continuar acreditando que você pode ser salvo por você mesmo, pelas suas ações, você está rejeitando o que Cristo fez por você na cruz. Então, nesse momento, abre-se 2 opções, 2 caminhos. Ou você crê em Cristo, ou você se arrepende e confia em Cristo, ou você continua acreditando em si mesmo, confiando em si mesmo, em sua própria bondade. Sim. Mas Deus sabe que nós não merecemos estar com Ele, não merecemos o céu, porque nós somos pecadores. Faz sentido aquilo que eu estou relatando para você ou não? Faz sentido. Então, qual dessas 2 opções você vai carregar dessa conversa? O cara é pro céu. Ser aceito por Deus e viver no céu. Essa é uma boa escolha. Sabe o que Jesus disse? Ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho para ir para o céu, porque Ele, por meio da cruz, Ele construiu, Ele abriu esse caminho até Deus, por meio da morte e do sacrifício dEle. Se nós tentarmos ainda ser salvos pelo nosso próprio comportamento, nós estaremos apenas nos iludindo. Hoje Deus nos trouxe aqui a esta praça para dizer para você que você precisa se arrepender do seu pecado, parar de achar que você é bom, mesmo você sendo uma pessoa boa, no sentido humano. Você está nos dando atenção sendo que você nem nos conhece, mas você precisa se arrepender do seu pecado, entender isso e confiar somente em Jesus como seu Salvador. Isso não é um convite para você fazer parte de uma igreja ou para você aderir a uma religião. É um convite para que você creia em Jesus para ter a vida eterna. Ele diz assim: em verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Posso orar com você? Não precisa não, mas está tranquilo, já entendi. Já entendeu? Já, eu oro todo dia antes de dormir. É? Eu rezo todo dia, tá bom já. 3 Isso. orações. Às vezes a gente reza, às vezes a gente ora para pedir proteção a Deus, mas você percebe que essa decisão que eu estou te chamando a tomar é muito mais importante do que simplesmente pedir proteção e bênção de Deus durante Sim, o são dia. pontos de vista, né? Você está me mostrando tudo mais. Consigo entender. Então tá bom. Eu vou deixar com você aqui um folheto para você refletir a respeito da nossa conversa e tem algum resumo aqui daquilo que a gente conversou. Tá bom. Deus te abençoe. Tamo junto.